Irmãos queridos, muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande encontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos. Esse nosso grupo de estudo, ele se debruça sobre a magistral obra trazida à lume da humanidade pelas mãos santificadas de Chico, através do benfeitor André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual. Estamos estudando a sexta obra dessa coleção, um nome muito sugestivo de Libertação, que trata da libertação de seres infelizes das regiões chamadas trevosas. É um livro muito interessante, com muitos conhecimentos. E é importante também estabelecer todo um encadeamento muito lógico e inteligente de André Luiz para que possa ser esses conteúdos assimilados por cada um de nós, a didática dele que me fascina. Sempre que cada livro dele é o fruto do acompanhamento de André, um grupo de trabalhos em tarefas distintas, ele faz questão de mostrar a organicidade, a preparação meticulosa, o planejamento meticuloso do plano espiritual para que essas tarefas sejam bem-sucedidas. Nesse aqui, por exemplo, que trata da libertação, no capítulo 1 a gente assistiu uma palestra fenomenal do ministro Flacos, trazendo informações sobre a ambiência desses mundos abismais, como é que qual é a natureza das criaturas que lá estão e por que lá estão, muito ilustrativa. No capítulo 2, a gente viu também o trabalho de renúncia imensa e o amor dos filhos de Deus que laboram em todas as regiões em nome do Pai, visando o resgate desses irmãos menos felizes, mostrando, por exemplo, que tem criaturas que estão numa situação tão dramática de dor e angústia, porque só está nas regiões trevais quem comete graves erros, crimes, etc. Criaturas que estão lá há mais de 10 mil anos, ou seja, reencarnam, voltam, não passam do umbral porque são presos naquele ambiente por sintonia, reencarnam de novo, vai e vem, 10 mil anos, vê como dá. É complexo e é difícil. E trouxe grandes contribuições no capítulo 2 de informações do próprio Gubi, que é o dirigente dessa equipe, André Luiz e também Eloy. E hoje vai na mesma linha. É o último, nesse capítulo, vai ver a preparação final para esse trabalho que vai se delinear. Antes da partida, mostra o trabalho meticuloso do mundo espiritual, quanto mais evoluído, mais o é, que sempre antes de uma grande tarefa como essa, é feita toda uma preparação espiritual da equipe. É muito interessante mostrar esse cuidado. Deu conhecimento lá no primeiro capítulo. Agora, o tratamento espiritual. Ninguém sai para uma tarefa dessa sem todo um trabalho de preparação, de harmonização da equipe para o seu mistério, para o trabalho ser bem desenvolvido. É muito interessante isso. Então, começa assim, no capítulo 3º, chamado de Entendimento. Diz assim: informado quanto aos objetivos que nos conduziu à crosta, porque até então André Luiz e Eloy sabiam que ia missão, mas a quem ia socorrer não tinham compreensão, sabia que foi um trabalho importante. Mas então Gúbio informou qual era o objetivo. Então, vocês vão ter que ir na crosta, vamos socorrer alguém num processo obsessivo grave, essa pessoa é Margarida, não vou mais na frente quem é, com escalas, olha só, o objetivo é na crosta, mas com escala, né? Em uma colônia purgatorial, na região das trevas, nas regiões abismais, com o objetivo de resgate, como eu falei, de libertar alguém. De vasta expressão, a colônia gigantesca. E então, André Luiz que valeu daquele momento, porque, veja, ele estava saindo daquele ambiente imenso, onde houve a palestra dos Ministros Flacos, estava dirigindo a um outro ambiente, exatamente para esse trabalho de preparação espiritual para a tarefa. Veja que interessante. A parte final do trabalho, da preparação, visando a viagem, né? Aí ele disse, aproveite aquele momento para conversar com o público, instrutor, tentando recadear mais observações, que são sempre ensinamentos preciosos, disse ele. Aí disse André Luiz, é admirável pensar de que forma, disse ele, verdadeiras expedições se formam na nossa esfera espiritual com o objetivo de atender um simples caso de obsessão. Olha a observação de André Luiz. Puxa vida, como Deus é bom e misericordioso, onde manda uma equipe preparada, no caso aí, Gúbio, Eloy e André Luiz, para socorrer um caso de obsessão. Foi a observação dele. Aí Gúbio respondeu, nós vamos encarnados, disse ele, nem suspeitam os que estão encarnados a extensão dos cuidados que despertam de nossos circuitos espirituais de ação. Nem imaginam quanto zelo, quanto cuidado, quanto amor, quanto trabalho é feito. Nós encarnados não temos uma ideia dessa dimensão de Gúbio, né? Aí, somos todos encarnados e encarnados, disse ele, corações imantados, ou seja,
imantados, somos todos nós umbilicalmente ligados uns aos outros na forja de benditas experiências. O que significa isso? Só todos nós, ninguém sai da carne, desencarna e perde o elo com os que ficaram lá, não. E outra coisa, todos nós temos nossas afeições. Não é a primeira encarnação, temos várias, e temos as afeições trabalhadas nesse tempo todo, as amizades, quem foi pai, quem foi mãe, quem foi filho, quem foi filha, e os amigos. Há uma teia muito grande. As pessoas não imaginam, a nossa família não só essa que está posta, consanguínea de atualidade, não. Há toda uma família espiritual, a gente se sintoniza há muito tempo. Há todo um imbricamento, até esse amálgama que nos liga uns aos outros, está nos dizendo, né? Disse ele. Aí disse, no romance evolutivo da humanidade, disse ele, cada espírito possui capítulo especial, ou seja, cada um há uma atenção especial de Deus. Deus assiste a todos de forma absolutamente igual, está lá em Mateus. Deus faz chover entre os bons e os maus, os justos e os injustos, e o sol também. Não há parcialidade de Deus, o tratamento igual, absoluto a cada um de nós. Né? Disse ele, temos ternos ou ríspidos, dependendo de cada um de nós. Laço de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. O que quer dizer com isso? Todos nós emitimos energia de nossos espíritos. Nossa mente, nós estudamos capitamente lá atrás, nós emitimos energias, certo? Boas ou ruins, depende do estágio que cada um de nós temos. Diz Kardec, nós somos médios todos. E emitimos e recebemos energias, raios. Nós temos a capacidade de emitir e recepcionamos, boas ou ruins, disse ele. Né? As almas corporificadas, portanto, encarnadas, guardam um passageiro sono no esquecimento temporário, quanto às atividades pregressas. Isso, segundo Emmanuel, é uma bênção sublime do Pai. Imagine se tivesse uma recordação, a lembrança e a compreensão de tudo que fizemos no passado e as criaturas que iríamos encontrar no futuro, na reencarnação, com o objetivo de nos repacificarmos, desatar os nós e se lembrar dos males que cada um fez uns aos outros. Diz, então, Emmanuel, que o mundo seria terrível, um ringue, todo mundo se degladiando, seria muito difícil se obter perdão diante dessa recordação. Então, esse esquecimento temporário é uma bênção de Deus, visando essa repacificação, afinal de contas, somos todos filhos de Deus e Deus deseja a felicidade de cada um dos seus filhos. Diz ele, continuando. Aí ele diz assim, todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, ouvido, palavra espanhola, significa esquecimento, demoramos-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Demoramos quem? Os que estão no mundo espiritual. Eles estão vigiando, eles estão orando, estão verificando, nos assistindo, vendo nossa necessidade, nossas dificuldades, né? E cuidando de nós, são nossos tutores. Quer dizer, no mundo espiritual, não descura de quem está aqui embaixo. Não. E é interessante ver, André Luiz já mostrou isso lá atrás, acho um dos mensageiros, que cada um de nós encarnados tem um monitoramento da colônia espiritual, de onde promanamos, de onde viemos, de onde encarnamos, de onde viemos. Há um monitoramento, não que Deus deseja obrigar-nos a cumprir, não, visando nos lembrar, visando nos ajudar à consolidação e ao cumprimento das missões, porque ao cumprir nossas missões, avançamos no processo evolutivo. Então, é uma missão de Pai amoroso e bom que nos ajuda, sempre de perigo que nós passamos, vem sempre ajuda o mundo espiritual, visando nos assistir, visando nos acudir, visando que nós sejamos vitoriosos em nossas missões. Né? Os perigos que nos ameaçam, os entes amados, disse ele, de agora ou de épocas passadas, que o tempo consumiu, seja encarnado ou desencarnado, esses elos, essas criaturas que passam dificuldades, os perigos que estão passando, desde muito não nos deixam impassíveis. Quer dizer, os perigos que estão passando agora não passa despercebido pelo mundo espiritual, não. Muito pelo contrário. Sempre haverá uma providência no sentido de atenuar, minorar, cessar essas dificuldades. Sempre virá assistência. Nos diz lá o ministro Clarence, no livro Entre a Terra e o Céu, que toda prece repercute, reverbera. Então, a prece é esse elo, essa conexão feita, e assistência sempre virá. Há um monitoramento importante. Os homens não estão se encontram sozinhos, disse ele, na estreita prova de salutares, não, em que se confina. Não estão sozinhos. Tem toda uma equipe, nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, que nos tutela, o tutor direto, mas tem toda uma teia dos que nos amam, que envolve uma série de esforços, intercedem por nós, visando que possamos ser vitoriosos. Essa responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete a todos, encarnados e desencarnados,
Todos nós somos membros da família universal, da família de Deus. E todos, como uma família, uns cuidam dos outros, uns assistem os outros. Os que mais têm ajudam os que menos têm. Os que mais são instruídos ajudam os mais ignorantes, e por aí vai, né? Esclarecido com respeito à jovem senhora, que nos cabia socorrer, você soube, afinal de contas, a quem viria socorrer na terra, que é Margarida, né? André Luiz então fez uma pergunta: escute, essa moça, então vamos cuidar dela na terra, qual é a sua obsessão? Quem é ela, afinal de contas? Perguntou ele. Essa pessoa é alguém que tem a ver com o senhor, com o Gúbio, do seu passado? É alguém ligado ao senhor e tal? Eu disse, sim, com certeza, disse ele, humilde. Disse ele, trata-se de Margarida. Não fui, aliás, aí sim, uma coisa muito interessante, Margarida, mas eu não fui desse Gúbio designado para servir no caso dela, da antiga filha, a doente, que nos compete em breve expansão, pelo fato dela ter sido minha filha, não. Não é essa a história, em termos era recuado. Ela foi minha filha, sim, em época recuada, em encarnações passadas. Mas não é só esse o caso que fez com que eu fosse designado para. Não é só esse o caso. Veja que interessante, que mostra a absoluta imparcialidade do mundo espiritual. Disse ele, em cada problema de socorro, disse ele, é imprescindível, não é inconsiderável, não, é imprescindível, disse ele, considerar as várias partes do jogo. O que significa isso? Não é só o fato de minha filha estar lá na carne, encarnada, sofrendo um processo obsessivo, que ela tem um tratamento especial em relação aos outros. Não. Os erros que ela cometeu, ela terá que pagar esses erros. Faz parte da programação. Cada um se responsabiliza por seus atos. Não vai haver parcialidade de minha parte. Não, você vai ver todas as partes. Ou seja, ela está sendo obsidiada, ela está sofrendo, mas também os obsessores serão tratados todos, porque são todos filhos de Deus. E Deus ama igual a todos os seus filhos. E todos são doentes, obsidiados e obsessores, que se fossem equilibrados de são, não havia obsessão. Concorda? Então, todas essas criaturas terão que ter um olhar de absoluta igualdade, e cada um haverá responsabilidade. Há a responsabilidade de quem está sendo obsidiado? Sim. E a responsabilidade do obsessor. André Luiz costuma dizer que normalmente não há obsessor, que não há alguém obsidiado que não foi algoz, não já cometeu mal no passado. Né? Então, devemos ter uma compreensão sobre tudo isso e ter até comiseração também dos obsessores. E Deus trata todos de forma absolutamente igual, disse ele. E são todos doentes, como dizia Jesus. Se todos são doentes, portanto, Deus assiste. Quem precisa de doentes quem precisa de médicos são doentes, dizia Jesus. Né? Continuando. Em virtude do enigma da obsessão, disse, que nos propomos resolver, disse Gúbio, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Ou seja, não só agiremos em favor e benefício do obsidiado, não, mas também dos obsessores. Haverá uma análise de todo o quadro e buscará sempre a ajuda, a assistência e o respaldo e a conexão e buscar salvaguardar e socorrer a todos aqueles implicados. São todos doentes, né? Disse ele. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se, são teias, não é? Por que alguém é perseguidor e é perseguido? Porque há problemas passados. Pode dizer o que o André Luiz falou. Não há obsidiado que não foi algoz no passado. Então, há uma conexão. Há responsabilidade dos dois. Não estão em lide a responsabilidade do perseguidor, não. Mas todos são doentes, todos são réprobos e devem ser assistidos com muito amor. Né? Em cada processo de auxílio, disse ele, em grande expressão numérica. Então, dizendo o seguinte, a vez a cada caso de obsessão, vamos ver que esse é um caso, em que não só está implicado a figura obsidiada com uma pessoa obsidiada, não. Às vezes é uma teia maior. Às vezes implica até terceiros. Às vezes os obsessores são criaturas que nem são diretamente ligadas ao obsidiado. Às vezes são enviados por terceiros. Veja que coisa como é complicada. E toda essa teia de infelicidades, de angústia, de dores, deve ser tratada com todo carinho, que são todos filhos de Deus. E como filhos de Deus, merecem ser assistidos do mesmo jeito. É isso que eu quero dizer. Cada espírito, disse ele, é um elo importante em extensa região da corrente humana. Todos. Quanto mais crescemos, olha que informação importante, quanto mais crescemos espiritualmente, em conhecimento, em aptidão, em amor, em autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Significa o que ele está dizendo, meus amigos? A quem mais é dado, a quem mais é pedido. Ou seja, há espíritos com uma grandeza espiritual tão extraordinária que cabe uma responsabilidade gigantesca a ele, porque ele tem muito mais a dar. Aqui eu lembrei o caso do Dr. Bezerra de Menezes.
Dr. Bezerra de Menezes e Espírito de Escola já foram convidados por 2 oportunidades a subir nas esferas espirituais, e ele pediu, enquanto houvesse dor, ficar por aqui. As informações, inclusive Divaldo fala sobre isso, que tem sob sua responsabilidade, não só é tão grande a responsabilidade de Dr. Bezerra, que refoge até o território brasileiro. Boa parte da América Latina é cobrir sob sua responsabilidade. Imagina a quantidade de espíritos que trabalham sob sua tutela. Uma quantidade gigantesca de benfeitores, de equipes imensas estão sob o guarda-chuva de Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, existem almas que vêm sob, que se vêm sob o interesse de milhões de almas, é o caso do Dr. Bezerra e tantos outros. Quanto mais elevado o espírito, mais responsabilidades, mais criaturas dependem de sua assistência, do seu amor, do sua orientação para assistir. É um mestre ajudando uma infinidade de outras criaturas. Está dizendo isso, né? Enquanto os movimentos da vida, disse ele, se estendem harmoniosos, e quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo importante, sob os auspícios, o assinante do bem, está tudo tranquilo, não precisa de uma atenção mais direta. Mas há dificuldades quando chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável, não é aconselhar, não, é indispensável procedamos. Quem? A equipe espiritual, com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. E aí também, de novo, vai estar reforçando o mesmo conceito dito anteriormente, ou seja, enquanto está tudo bem na reencarnação, tudo cumprindo muito bem, está tudo tranquilo, assistência. Mas quando surge um processo grave, um obstáculo sério, um processo obsessivo grave, não é fácil desfazer um processo obsessivo. Há que ser feito um trabalho de reforma ainda muito grande, porque reformando, havendo a reforma ainda do obsidiado, ele automaticamente ajuda também a livrar e educar também os obsessores, né? Então, é um caso muito complicado, muito difícil. E ele disse, olha, quem vai assistir aos doentes em nome do Pai tem que ter uma visão absolutamente imparcial. Por uma questão, porque cada um que cometeu seus erros terá que responder pelos seus erros. Deve ser um parente, um amigo, livrar ele das suas responsabilidades. Por outro lado, essa assistência nada mais é do que fortalecer o que está necessitado, o que está sofrendo obsessão, para levar a sua cruz. A cruz é de cada um de nós. Nós temos que fortalecê-lo, para ele, fortalecido, vencer suas dificuldades. Então, a ajuda que Deus envia a cada um de seus filhos é para ele vencer as suas responsabilidades, fortalecer seu ombro, para ele poder carregar sua cruz com toda a resignação e coragem e vencer suas dificuldades, seus obstáculos. Diz ele, ainda o Gúbio, o homem terrestre, normalmente, nos dias tormentosos que vivemos hoje, de angústia, expiações de provas, dores, etc., costuma ver somente o seu lado. Não é assim? Infelizmente, no estágio que a humanidade se encontra, nós somos egoístas. A gente está no bem, o resto não se incomoda se tem alguém passando fome, sendo injustiçado, sofrendo angústia, sofrendo doença. A maioria, sim, infelizmente. Costumamos só ver nós próprios. A visão egoísta. Senhor Jesus, o egoísmo, um dos grandes chagas, um dos grandes cânceres da humanidade, né? Mas, disse ele, acima da justiça comum, por suas leis falhas do mundo encarnado, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Que tribunal é esse? A justiça divina. E toda vez que a gente extrapola, que a gente rompe, que a gente desrespeita essa justiça divina, haverá consequências. Mesmo, diz André Luiz, algumas ações que para o código dos homens não são reprováveis, não há uma reprimenda da lei, mas aos olhos de Deus, nos códigos celestiais, haverá sim. Quer dizer isso, né? Em razão disso, diz, todos os casos, todos, de desarmonia espiritual, ou seja, de desarmonia, de angústia, de obsessões do poder do gênero, na Terra, movem aqui, ou seja, no mundo espiritual, nas esferas espirituais, aqui, extensa rede de servidores que passam a tratá-los, sem inclinações pessoais, em base do amor que Jesus exemplificou, do amor ao próximo. Exemplificou. Porque Jesus nos dizia o seguinte, que todos nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, todos fazemos parte da família universal. Promanamos o mesmo tronco ancestral, somos filhos do mesmo Pai. Portanto, nós devemos tratar a todos com todo o carinho e a cada problema inerente a cada filho de Deus encarnado aqui, ou alhures, ou mesmo desencarnado nas regiões infernais. Há uma equipe imensa que se desdobra em nome de Deus, os irmãos mais bem aquelados, espiritualmente falando, para ajudar. Move-se, é um membro da família que está doente.
Então, cabe a todos os emissários de Deus, buscar em socorro para seus irmãos, né? Nessa ocasião, disse ele, nas ocasiões, preparamos-nos a satisfazer todos os imperativos do trabalho salvacionista. Não importa se é um obsessor, se é obsidiado, não importa se esse camarada está nas trevas, se está no umbral, se ele não estiver encarnado, não importa. Todo o trabalho salvacionista significa retomar o equilíbrio dessa criatura, esse filho de Deus, visando o seu trabalho luminoso, a busca da ascensão espiritual, esse trabalho virtuoso. Então, todos os esforços são envidados no sentido do socorro desse filho de Deus. Que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades, que eles são conexas. Porque, normalmente, é o que eu expliquei, que eu estou explicando daqui a pouco. Há casos de muita complexidade. Nós vamos ver no próximo livro, Entre a Terra e o Céu, que uma prece feita por uma criança desencadeou o tratamento de uma rede imensa de processo obsessivo que vinha desde a Guerra do Paraguai. Então, a gente nunca sabe as conexões de um simples processo de obsessão que está por trás. Afinal de contas, nós hoje somos a somatória de tudo que já fomos até hoje. Tudo está lá guardado no nosso porão e, às vezes, essas conexões se vêm há muito tempo, os ódios, ressentimentos, etc, etc. A essa altura instrutiva da conversação, disse André Luiz, chegamos a um gracioso tempo. Lembra que eu falei no começo que ele estava saindo daquela palestra, daquele local onde houve a palestra dos Flacos, onde foi falado sobre os aspectos gerais das regiões trevais, para um local onde iria receber uma assistência espiritual visando o equilíbrio para o desempenho das tarefas? Muito bem, é nesse local que eu estava chegando. A gente, ele começou a traçar, era um recanto doce, maravilhoso, consagrado à materialização de sublimes entidades. Veja que interessante informação, gente. Algumas pessoas imaginam que o processo de materialização só se dá aqui na Terra, da materialização de espíritos. Algumas pessoas imaginam que só acontece aqui. Acontece no mundo espiritual também. O que é a materialização? Espíritos mais elevados, que estão na faixa vibratória de nós aqui. Ou seja, o espírito, quando mais elevado, ele vai aonde não precisa ir, não tem problema algum. Entretanto, ele vai e não é visto. Só é visto pelos médiuns, né? Para ele ser visto por todos, tem que se materializar. O que significa materializar? Que há a necessidade da doação de ectoplasma para a materialização daquele espírito. Então, está trazendo uma informação importante que naquele local onde ele estava se dirigindo para esse trabalho final de preparação espiritual, de receber últimas informações sobre o trabalho, haveria ali, naquele ambiente, um ambiente especialíssimo, de uma harmonia imensa, materialização de entidades sublimes, que se pressupõe materialização de espíritos muito mais elevados do que os que estavam lá naquele local, naquela colônia, no caso do nosso lado, né? Receber entidades sublimes, que viriam ser o mensageiro de Deus, para dar orientações, informações, etc, etc. Aí, só, esse ambiente, a luz da noite estava calma, beleza e tal. Aí, só, as vibrações, essa outra informação importantíssima, as vibrações constantes das preces, olha só que coisa interessante. As preces realizadas por muito tempo, em algum lugar por séculos, era o caso desse ambiente, é o local apropriado da colônia, onde esse trabalho de preparação, primeiro receber as entidades sublimes que visitavam a colônia, para ser visto por todos, se materializava, era aquele. Veja como é especialíssimo, né? Olha que interessante. E era um ambiente de preparação também dos trabalhadores que se destinavam em missões importantes. Então, a prece naquele ambiente, já séculos e mais séculos eram feitas. Então, essas preces impregnam, quer dizer aqui, ó, as vibrações constantes das preces, aí, naquele ambiente, por séculos, tinham criado em torno do edifício, daquele ambiente, um prodigioso clima de encantamento. Por isso a gente não entende e não compreende, às vezes, quando a gente chega diante de um templo religioso, seja lá qual for, uma igreja, uma casa espírita, uma igreja evangélica, não importa. Naquele ambiente, as preces coletivadas de muito tempo vai criando toda uma ambientação. Lembra quando o André Luiz falava nos Mensageiros que as casas que têm o hábito de realizar o evangelho no lar, ele fala evangelho no lar, mas qualquer casa que tem a habitualidade da oração, etc., etc., são verdadeiras fortalezas contra o mal, porque ali há uma ambientação. Primeiro, aquele local passa a ser visitado pelas entidades de luz que ali socorrem as criaturas infelizes no momento onde a oração está sendo feita. Estou dizendo que, ó, esses locais onde há séculos é realizado, tem toda uma ambiência de encantamento, de encantamento. É demais. Melodia celeste derramava-se na surdina das... E as flores, olha que informação interessante. E as flores delicadas no átrio, na entrada do prédio, pareciam corresponder aos sons
da música tocada. Elas variavam de brilho e de cor. Imagine a beleza desse ambiente. Variavam de luz, de brilho e de cor, conforme a melodia. Olha que forma, coisa extraordinária. Mostra a grandeza desse ambiente extraordinário. Portanto, nos mostra a importância da prece, a importância do evangelho no lar, o ambiente da oração, cultuar esse hábito saudável, né? Disse mais ele, disse André Luiz, eu trazia o meu coração preso, angustiado, disse ele, como se as felicidades das últimas horas, qual? Da palestra do Ministro Flaco, tantas informações, em que ouvira tão confortadores e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, mostrando a grandiosidade do amor de Deus, a assistência de Deus a toda a família divina, disse ele, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina. Ele disse, poxa vida, eu hoje, criatura como eu, imperfeita, disse ele, fiquei com o coração angustiado, meu Deus, como na verdade eu sou pequeno diante da grandeza do mundo, disse ele, né? E as lágrimas, ele se emocionou, diante de tanta beleza, de tanta providência em nome do Pai, que ele se sentiu tão pequenininho estar ali, e se emocionou diante da beleza, da onipotência e do amor extraordinário do Pai. Então, o Gubi tornou à frente, chegando no templo, né, e tal, no santuário, no jardim e tal. Deixa claro, esse santuário, esse ambiente, não é aquele mesmo onde o ministro Flaco fez a palestra, não, é um outro, uma ambiência completamente diferente, como falei, estabelecida para aquele local haver a materialização de espíritos sublimes, provenientes das esferas siderais, né? E, ao mesmo tempo, também ser esse trabalho de preparação espiritual final para os trabalhadores de tarefa, né? Alguns irmãos adiantaram para recepcionar eles, né? Inclusive o instrutor Gama, que era encarregado por aquele ambiente, abraçou com bondade e disse, olha, Gama disse, chegaram no momento preciso, disse ele. Olha que informação bacana, gente. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se apostos. E a comissão já veio. Olha que informação bacana. Quem são esses doadores de fluidos sublimados, meus irmãos queridos? Doar fluidos sublimados para a materialização. Significa doadores de ectoplasma. Nós estamos lá em Obreiro da Vida Eterna, lembram? Doadores de ectoplasma, para que, na verdade, aqueles espíritos mais elevados consigam se materializar e serem vistos por todas as criaturas que estavam ali. Porque eles promulgam de instâncias mais elevadas e a faixa vibratória deles é muito superior aos que serão vistos por eles. Por isso, eles precisam se materializar, para todos verem. Né? Interessante isso. Ele estava ali. E outra coisa que ele falou importante. Disse, e a outra comissão já veio. Que outra comissão? Não está chegando a comissão de Gubi, André Luiz e Eloy, mas tem uma outra. Veja, a gente já viu também isso lá atrás nas obras do André Luiz. Normalmente, esses ambientes fantásticos, esse ambiente de materialização, dessa bênção final para quem vai ao trabalho, não comporta muitas pessoas, que é um ambiente tão importante, de tanta paz e fraternidade, que diz, olha, se botar um ambiente de muita gente, pode alguém estar em sintonia, comprometendo todo o trabalho que vai ser realizado de materialização. Não, é um ambiente pequeno, não comporta muitas pessoas. Então, olha, vocês estão chegando, mas a outra equipe já chegou. Então, duas equipes. A equipe que nós vamos ver mais na frente, de 2 senhoras, e essa de Gúbio, André Luiz e Eloy. 5, só para aquele ambiente importante, para ser tratado naquela noite. Veja que informação interessante. É a questão da intercessão, nós vamos ver agora, que é importante. Essas criaturas que vão ser tratadas de intercessão para que essas equipes consigam desempenhar bom tempo dos seus trabalhos. Entramos sem detença, disse ele. É o trabalho de preparação que vai se realizar para essas materializações e, ao mesmo tempo, para a tarefa se realizar para frente. Soube, disse ele de imediato, que o outro grupo, constituído, aliás, de 2 irmãs, 2 jovens, 2 moças, ali se achavam com o objetivo de receber instruções de serviço para as esferas mais baixas. Ou seja, lembre, gente, a gente precisa entender isso. Cada trabalho feito em nome do Pai, existe uma intercessão, uma ajuda de quem mais pode. Ou seja, essas meninas que vêm numa tarefa, elas têm alguém que coordena a tarefa dela, que dá um sustentável, que dá um apoio a esse trabalho. Cada trabalho realizado por cada benfeitor do mundo espiritual, ou aqui, eles estão acercados de uma equipe que coordena, uma equipe de supervisão, de coordenação. Nós já vimos isso nas outras obras, André Luiz, né? E outra coisa, a cada entidade, por mais elevada que seja, tem um guia espiritual, um tutor, um anjo da guarda, de onde queira. Então, ninguém está sozinho nem no trabalho, nem nas regiões infelizes, não. Há toda uma preparação, há todo um trabalho extraordinário de organização, de planejamento.
Coisa interessante. Muito bem, isso aí. Elas vão receber instruções, essas duas meninas, para o trabalho na região de baixo. Que região é essa? A região das trevas. Ela vai explicar isso mais na frente. Como também André Luiz, Gube, certo? Que vão na Terra, na crosta, socorrer um processo de obsessão e também na região das trevas para libertar uma criatura infeliz. Quando dizendo, cara, em sua claridade, ele começou a falar da beleza, das flores, níveis, parecia o rio da terra, começou a falar disso, né? Não há muito tempo algumas questões, em seguida ligeiras saudações e cordiais, foi composto o conjunto da oração. É interessante entender isso. Nenhuma tarefa importante em nome de Deus é feita sem oração. Às vezes a prece é importante. Todas as ações realizadas em nome de Deus é feita uma oração. E por que a prece é fundamental? Primeiro, para criar ambiência. Segundo, para criar conexão. Nós estamos trabalhando em nome do Pai. Nesta hora que a oração é feita, que é a conexão, a gente traz para junto de nós as entidades venerantes que vão abençoar aquele ambiente, assistir a todos que estão ali, fortalecer. Por isso a importância deles irem a esse local antes do trabalho. Então, a oração, a prece é absolutamente necessária para criar conexão com os seres sublimes, né? E nós vimos, inclusive, que a cada oração feita tem uma resposta. A gente já viu isso nas obras de André Luiz. Cada oração feita chove as bênçãos, as energias, chove as pedras de rosa. Há uma conexão e há uma resposta. Resposta. Se eu estou lá pedindo ajuda para o trabalho ser realizado, as entidades venerantes encantam aquele ambiente, impregnam de energias sublimes e a resposta dos céus. Muito bem. Os doadores de energia radiante, volto a dizer, ectoplasma, que eles vão doar energia radiante para a materialização. Diz aqui claramente, médio de materialização, volto a dizer que existe um mundo espiritual, acho que não tem, né? De nosso plano, não é encarnado, não, são do lado do plano, de nosso lar. Médio de materialização do nosso lar, para doar ectoplasma para a materialização dos seres mais sublimes. Se alinhar, vão longe, número de 20 doadores de ectoplasma, 20. Ou seja, há uma necessidade importante, porque para materializar entidades sublimes como essa que vão se materializar agora, precisa de uma quantidade de ectoplasma bastante interessante, né? Comovedora partitura soou uma música interessante, criando convidando todos à meditação. Gente, é tão interessante isso. Quando a gente está num ambiente onde exorta-se uma música suave, de paz e de harmonia, cria todo um recolhimento seu para orar. Você se sente atraído por aquela ambientação, para a preparação. E a prece é muito importante, como falei. E logo após a prece, formosa e espontânea, bela prece, e aí outra informação muito importante, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado da instituição. Olha que coisa interessante, gente. Por quê? Vocês estão lembrados lá da prece de Ismália, lá no livro Mensageiros? Normalmente a prece é feita pela entidade mais elevada. E por quê? Porque, entenda, a prece mais elevada, diz lá André Luiz, as criaturas, quanto mais elevadas, isso, olha, aí explica isso, o fluxo de Deus, o fluxo do amor de Deus, o tono divino sobe, desce das resplandecências celestiais do coração do Pai até as regiões trevais, vai e volta, esse fluxo do tono do Pai. Quanto mais elevado é o espírito, mais você tem essa capacidade de reter essas bênçãos sublimes, de reter. Então, nós somos de ser como se fosse um transformador elétrico. Cada um recepciona, o transformador elétrico recebe a energia que vem da usina, que vem da usina, ela recepciona a quantidade suficiente para repassar. Se tem uma indústria, precisa de mais usina, precisa de mais energia. Se tem um bico de luz, menos. Então, nós, quanto mais elevado formos o espírito, mais recepcionamos mais esse tônus que vem do coração do Pai. Deus dá a todos iguais. Entretanto, recebemos em conformidade com a nossa capacidade. Portanto, quanto mais qualificado for o trabalhador, mais receberá. Por isso, o mais qualificado é sempre que faz a prece desses ambientes, né? É muito interessante isso. Eis que na tribuna se ilumina. Se depois da prece feita, todos preparados, a tribuna ilumina. E o que é essa tribuna que está falando, gente? É exatamente o local onde materializa os espíritos. Aquele ambiente, aquela redoma, é ali que os fluidos se concentram para a materialização do espírito. Esbranquiçada nuvem, que nada mais é leitosa, brilhante, que é ectoplasma, adensa-se em derredor, e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de uma veneranda mulher, ou seja, uma mulher respeitável, a figura iluminada. Ou seja, todo aquele ambiente de doação fez com que a mulher se materializasse exatamente naquela tribuna, né? Que é o local. Tá.
Indizível serenidade, ele começou a escrever a senhora que se materializou. Indizível serenidade, era grande serenidade, caracterizava o olhar simpático e o porte de Madonna. A gente não entende o que é Madonna, não é a cantora, não. Madonna, na linguagem, é a figura que se assemelha a Maria Mãe Santíssima, Madonna, essa é a ideia. Repentinamente trazida à nossa frente, uma mulher veneranda, extraordinária, bela, iluminada. Ela, que materializa, cumprimenta a todo um gesto de bênção, como se fosse abençoando, que Deus abençoe, algo do gênero, né? Como que se nos endereçasse a todos os presentes. Quem? A equipe que está lá de preparatória, os médios, as duas equipes de Buba e a outra das duas senhoras, né? Abençoa todos. Os raios da luz esmeraldina, esmeraldas verdes, portanto, ela emite luz verde, em forma de auréola que exortava a cabeça. Ela tinha tipo uma auréola, uma coroa, de onde exalava as luzes esmeraldinas, luzes verdes. É interessante, quem lembra de novo da prece de Ismael lá na Mansão Paz, lembra que cada espírito, conforme seja a sua gradação, ela emite uma luz distinta. Aquela luz distinta, cada um emite conforme o processo evolutivo de cada um. Essa emitia luz verde, né? Com a sua auréola verde. As duas moças, que é a outra equipe, uma equipe era Gubi, André Luiz e Eloy, a outra equipe, as duas moças que formavam a comissão de serviço, uma das comissões de serviço, estranha a nossa, portanto era a outra, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se, genuflexos, se ajoelharam diante dela. Mãe querida, clamou uma delas, com inflexão de voz e tal, que emocionou a todos pela forma que ela colocou. Ajuda-me, mãe, a falar-te, dá-nos equilíbrio. A saudade, disse ela, longamente reprimida no meu, é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, mãe, diante daquela senhora veneranda, a moça de joelho dizendo isso. Não me deixe perder esse doce e divino minuto. Momento sublime, né, disse ela. Apesar do soluço de emoção, continuou. Abençoa-nos, mãe, para a grande jornada, ou seja, para a missão que vamos realizar. Abençoe-nos. Ou seja, essa senhora que estava chegando, além de ser a mãe das duas meninas, era a guia, era a criatura que dá suporte, que dá sustentáculo à tarefa delas. Era o espírito mais elevado, que intercede por elas. E certamente essa mãezinha tem alguém que intercede por ela. Então, eu estou falando, é uma teia, desde o coração do Pai até embaixo, não há ninguém desconectado, é toda uma teia. Alguém imagina que Cristo de Deus, o Criador do planeta Terra, não tem um guia? Claro que tem. Todos nós temos. É uma grande ligação de nós, das regiões infelizes, até as condições celestiais. Então, olha, ela abençoa a mãe para a nossa grande jornada. Vem pedir força para a jornada realizar. A missão, essa é a missão, a jornada e a missão dela. Há muito tempo, disse ela, aguardamos, disse a menina, aguardamos essa hora de breve reencontro contigo, com a senhora. Perdoe, mãezinha, se insistimos junto na rogativa, tanto na rogativa, pedimos tanto sua presença, que necessitamos da sua ajuda, da sua orientação, da sua intercessão, etc. Contudo, se tua proteção, sem tua proteção, disse a moça, sem tua assistência, sem tua intercessão, disse ela amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Na hora que ele fala os turbilhões do abismo, significa que a missão dela é, sem dúvida nenhuma, na região abismais, de trevas. Na hora que ela fala, como vencer os turbilhões do abismo? Como é que podemos ir para esse ambiente tão angustioso e terrível, onde tantas criaturas infelizes habitam, sem a sua proteção? Sem a proteção da equipe espiritual, a senhora coordena, enfim, disse ela, desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentar em pranto, disse a menina. De conformidade com as tuas amadas recomendações, isso é importante, além das nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, é interessante. Ou seja, elas hoje desenvolvem, e elas são desencarnadas, está claro, elas desenvolvem tarefas importantes de assistência, são espíritos que têm uma certa elevação espiritual, está claro isso. Ó, diante da conformidade das suas amadas recomendações, a mãe é a guia, a mãe que orienta elas desenvolvem algumas tarefas. Além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, tem outra recomendação. E quais são essas? Disse ela. Temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Olha só. Está claro aí que essas moças desenvolvem uma tarefa, talvez na região umbralina. Mas, além dessas, a mãe incumbiu também de assistir o pai, que o pai está exatamente nas regiões abismais de dor, nas regiões trevosas. Só, além disso, etc. Todavia, mãe, há 6 anos buscamos, 6 anos que buscam o pai, tentando ajudar, mas sem resultado algum, disse a menina, chorosa.
escapam do nosso Pai a influência renovadora e se compraz. Você tem prazer, ele tem prazer, na companhia de entidades infelizes. Ou seja, ele não nos escuta. Ele, na verdade, fica feliz, se sente feliz, junto às entidades infelizes que felicitam. Trevosas que mantêm o controle sobre eles, que quer dizer, que por onde passam essas entidades trevosas que o compraz, vampirizam as criaturas. Ora, se vampirizam as criaturas, são daquele naipe. Lembra que nós falamos? As entidades das trevas que nada trabalham, que usurpam, que sugam a cada um de nós, processo de vampirização, eles sugam, eles saqueiam nossas energias. Nós já vimos isso lá no Verde da Vida Eterna. Então, só olha, meu pai só gosta da companhia deles. São tão infelizes que vivem de vampirizar as criaturas encarnadas. Imagine. E a gente tenta influenciar ele, mas sem êxito, disse ela. Não nos recebe o paizinho, não nos recebe a atuação carinhosa. Não, as meninas tentam, mas ele ignora, né? Senão, em forma de pensamentos vagos. Alguma coisa chega, mas ele altamente descarta. E de que se distancia facilmente. A menina manda um pensamento de amor, chega e descarta, ele não dá importância nenhuma. E se multiplicamos providências salvacionistas, o que significa isso? Se tentamos resgatá-lo, mãe, procede como louco. Se tentamos resgatá-lo, nós duas, tentar resgatá-lo, desse ambiente, das garras, entidades infelizes, ele acha um louco, gesticula, esmo, colérico, irritado, grita, blasfema, diz palavrões, né? E solicita o concurso do serviciário. Veja que coisa interessante. As filhas que vão tentar socorrê-lo, o estado de desespero é tão grande, desequilíbrio é tão grande. Não, denuncia as meninas. Estou tentando me tirar de vocês. Venham para cá, me ajudem. Não quero me sair de perto de vocês. Imagina, ele pede socorro às entidades infelizes e nega o socorro das filhas que vai tentar ser resgatado daquele ambiente infeliz para o processo de encarnação e para um lugar mais feliz. Tal. Veja que coisa interessante. Denuncia as meninas, a cujas radiações escuras se entrelaçam, impelindo-nos a sugestões e a presença. Ou seja, ele foge da assistência das filhas, corre para se abraçar junto às entidades infelizes e fica feliz quando é entrelaçado pelas entidades escuras, com as energias escuras. Há uma perfeita sintonia nesse processo obsessivo. Né? Prefere ele, o paizinho, o contato de entidades ignorantes, infelizes. Detestamos a ternura. Detestando a ternura das filhas. Há uma resistência imensa ao amor que as filhas encaminham a ele, visando sensibilizar seu coração para criar as condições do resgate. Mas ele rejeita sempre, disse a menina à mãe. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu de continuar. A menina chorou e tal. A nobre senhora desce a tribuna, onde tinha se materializado, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, as duas, amorosamente. Exclamou, então, a consoladora em voz melancólica e disse: minhas filhas, filhas amadas, disse ela, o sol, filhas, combate as trevas todos os dias. O sol combate as trevas, a escuridão todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Ou seja, só não chega lá quem desiste. Se insistimos no bem, no bem, no bem, no bem, porque a luz é perene, as trevas são temporárias. Se eu insistir na luz, um dia a luz vencerá as trevas. Quer dizer, minha filha, não desista. Não desista. Nunca, não podemos desistir. O mal precisa ser vencido. E a persistência no bem fará com que as luzes se espraiem e as sombras se espraiem, se esvaneçam e as luzes consigam penetrar. Não se suponham sozinhos. Olha que informação bacana, gente. Não se suponham. Vocês não estão sozinhos, não. Não se desespere, não tenham medo. Vocês não estão sozinhos, não. No conflito doloroso. Eu estarei com vocês. Eu e o grupo de irmãos e amigos a que eu posso interceder. Vocês não estão sozinhos. Desculpem-nos. Aí só desculpemos, disse a mãezinha. Desculpemos o papai infinitamente. Sempre. Desculpemos totalmente o papai. E colaboraremos para instituí-lo à terra firme da luz. Ou seja, desculpa o papai, ele cometeu graves erros. Se não cometesse esses graves erros, não estaria lá, na região das trevas, resistindo. Mas desculpemos o papai. Nós temos grandes responsabilidades diante dele, disse ela, as ligações. Aí disse ela, só o Cristo, se o Cristo trabalha por nós, disse a mãezinha, as filhas, desde o começo do século, que possamos compreender a amplitude do seu sacrifício, né, disse ela. Quer dizer, nossas obrigações de amparo, de tolerância uns para com os outros. Olha, se Jesus trabalha por todos os filhos de Deus, é o tutor dessa grande massa de irmãos aqui na Terra, que dizer de nossa obrigação para trabalhar uns pelos outros? Cláudio, que é o paizinho delas, se fez para sempre credor de nossa gratidão. Olha que informação interessante.
Além de ser o pai de vocês e de ser meu marido, disse a mãezinha, ele é credor de nossa eterna gratidão, estima, disse ela. Apesar de pavoroso crime, aí vai explicar por que ele está lá, ninguém está na região das sombras, na região das trevas, por acaso, porque cometeu um grave crime. Quem cometeu um pequeno crime não está na região das trevas, de jeito nenhum, né? Pavoroso crime oculto, portanto, ela não sabia em vida, nem a mãe, nem as filhas, um crime oculto. Ela não sabia que tinha cometido um grave crime, mas cometeu, né? Que Nolo arrebatou às profundezas. Ou seja, se ele foi arrebatado para a região das trevas, cometeu algo muito grave, um crime muito grave. Envenenou, essa foi a razão, envenenou um parente, que era um sobrinho, um filho de um irmão ou de uma irmã dele, né? Envenenou, para conseguir a riqueza material que nos ofereceu, educação, conforto e esse da esfera carnal. Ou seja, possivelmente o Cláudio, o pai dela, só tinha um irmão ou uma irmã, que só tinha um herdeiro. A mãe ou o irmão morreu, só tinha esse rapaz, ele envenenou o rapaz, que o matou para ficar com a fortuna. Mas tinha um objetivo, não era só fazer o mal pelo mal, tinha um objetivo, né, disse ela, de trazer o conforto à família, à esposa de duas filhas, a educação, etc, etc, etc. O objetivo, em princípio, era nobre, mas o meio não era nobre. Não cabe a ninguém fazer o mal a alguém para ter algum benefício, fazer isso, né? Você está falando, então, uma grande gratidão por extrema dedicação a nós três, ou seja, a mãe e dois filhos. Não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso, ou seja, ele não conseguiu vencer essa tentação de cometer esse mal, pensando no bem-estar da família, né? Disse ele. A tentação. Dono de afeição inquieta, ou seja, ele tinha um amor muito grande pela esposa e pelos filhos, mas não esperou, disse ele, inquieta, não soube esperar as bênçãos do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos, quem é a mãe de duas filhas, em um oásis de superioridade mentirosa. Significa superioridade mentirosa, gente? Porque algumas pessoas imaginam que estar bem economicamente, ter coisas, é uma superioridade. Os caras falam que é uma superioridade mentirosa. O superior não é ter coisa, mas o ser. O que é que eu represento para os outros? Isso é minha riqueza. Porque o tesouro, o ouro material, fica aqui. Ninguém chega com nada quando encarna, nem sai com ele quando desencarna. O real tesouro é aquele que Jesus falava que a traça não come e que ferrugem não corrói. São os valores da alma. Portanto, é a superioridade mentirosa, disse ela. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, era o objetivo deles, queria que ele fosse feliz, que estudasse, etc. Viveu durante 40 anos consecutivos de remorso e o sofrimento. Ou seja, ele encarnado, ninguém sabia o que estava acontecendo, só ele. Um coração opresso, com remorso terrível, encarnado com esse remorso terrível, sem poder dizer a ninguém, né? Psicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Por quê? Na hora, nós já vimos isso também na hora que a gente tem um remorso, uma culpa terrível, nós nos ligamos a esse sentimento que está lá no porão, lembra? Falando dos 3 andares? No porão. E as criaturas que foram vítimas desse processo, né? Viram um processo de auto-obsessão e cria as condições fáceis do processo obsessivo da entidade feliz. Nós baixamos nossa faixa vibratória e cria as condições para nos sintonizar com as entidades felizes. Portanto, ele se sintonizou com as entidades das trevas. E quando desencarnou, dentro da sua culpa, etc., pelo mal que cometeu, foi guindado às regiões trevosas, né? Quer dizer isso. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, do pai, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto numa casa ditosa e farta. Nada faltou economicamente. O remorso dele, que a família não sabia, né? Sem sabermos que os nossos alicerces espirituais, vivia um ato obscuro de assassínio e violência. Ou seja, a família teve uma vida tranquila. A esposa e 2 filhas, que garantiu, ele era um bom pai amoroso, garantiu tudo, mas a família não tinha ideia desse ato obscuro por ele, né? Nessa altura, a entidade, a mãezinha, materializada, chorou comovedoramente. Abraçou as filhas, abraçadas as 3, num quadro comovente, disse ele, com a mãezinha continuou, orientando, né? Tornaremos, contudo, minhas filhas, no campo de luta regenerador e benfazejo. Tornaremos, olha a informação, reencarnarão, contudo, ao campo da luta regeneradora e benfazejo. Voltarão as 3 a reencarnar.
Olha aí a renúncia extraordinária dessa mãe sublimada e das filhas também. Que vale, disse ela, por nós, a paisagem celestial. Ou seja, ela, mãe, tem grande crédito em um ser celestial. E as filhas também têm. Que vale por nós, a paisagem celestial, sem a libertação daqueles que nos amam, que amamos. Como é que nós seremos um lugar feliz sabendo que alguém está na região de dor, sofrimento e trevas? Como? Não é possível. O coração amoroso atormentado abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes do charco. Ou seja, não é possível ser feliz diante daqueles que amamos infeliz. Não é possível ser feliz, ter um filho, uma esposa, alguém do lado de quem está com fome e não dá comida. Eu tenho dinheiro, não quero dar. Não, não é possível. Isso não é felicidade. Né? Isso não é. Isso é pensar só em si próprio. Né? Poderíamos gozar, porventura, de ser o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo a harmonia indefinível desses ambientes, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem as trevas? Puxa, como é que eu vou ser feliz, inclusive sabendo que ele foi responsável pela nossa aventura, nos amou, nos ajudou? Como é que eu posso abandonar uma criatura dessa? É uma dívida imensa para com ele. Né? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina. Ele serviu de degrau para a nossa ascensão, nos deu amor, nos deu carinho, nos deu educação, a ascensão divina. É das mais horrendas formas de ingratidão. Isso, quem eleva-se não pode ser ingrato. Quem é elevado não pode ser ingrato. É uma contradição. Né? O Senhor não pode abençoar, disse ela, uma aventura colhida ao preço das angústias para aqueles que nos deram. Não pode. Né? Não pode ascendermos esquecendo os demais. Eu estou convencido, disse ela, que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados sofredores, do que o mensageiro espiritual, que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com esquecimento dos próprios benfeitores. Não, é muito mais meritório dentro daquela assertiva que Dona Celeste falou há pouco, que as mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que oram, a materialidade. Olha, a mesma coisa aqui com outras palavras. Né? É muito mais meritório os anjos descer aos infernos para assistir àqueles que necessitam, do que aqueles que chegam a esse grau de elevação, só preocupados em buscar o trono do Eterno para louvá-lo, esquecendo dos que beneficiaram aquelas criaturas. Abandono. Né? A venerável matrona enxugou o pranto, copiou e continuou. Esquecemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos. Ou seja, o que significa isso? Esquecemos que hoje somos seres iluminados, os três, para socorrer os que, com o propósito de nos servir no passado, resvalaram-se no despenhadeiro sinistro do tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas. Por que dívida secreta, gente? Porque não sabiam. Sabiam isso com um pai amoroso, mas não sabiam que para dar-se assistência tinha cometido algo muito grave. Com abnegação e devotamento, disse ela. Mais tarde, receberei Antônio. Quem é Antônio? O sobrinho envenenado, o sobrinho que foi envenenado por Cláudio, né? Em meus braços maternais, reaproximando-o ele, o filho, o sobrinho assassinado de Cláudio, o pai, através da cordialidade e do respeito vivido. Ou seja, o que está dizendo a mãe? Que ela voltará a reencarnar, que novamente será a esposa de Cláudio, e que ela, no gesto de renúncia extraordinário, receberá o sobrinho que for envenenado pelo marido do Cláudio. E ela dará todo o amor dela de espírito glorioso, tentando reerguê-lo, desatar esses nós do passado, a repacificação de Cláudio e de Antônio, fruto desse hediondo crime de outrora. Olha que renúncia dessa mulher extraordinária, né? E demais, retornaremos, portanto, ela e as duas filhas, elas serão de novo filhas dessa senhora, e casará com Cláudio, e também Antônio será seguido. Diz mais, ensinar-lhe-ei quem? Ao sobrinho, revoltado, com toda razão, por ter sido assassinado pelo tio. Ensinar-lhe-ei com alegria, a ternura, a pronunciar o nome de Deus, que está revoltadíssimo, com razão, e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. Está falando de Antônio. A fim de incliná-lo, Antônio, à compreensão e à piedade, com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no tabernáculo é namorada materno, as 6
criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Gente, olha que coisa extraordinária. Olha aí a grandiosidade da renúncia desse espírito. Ela disse que vai voltar à carne, que vai receber o marido que está nas trevas, que volta e precisa ser educado de novo, transformado, renovado. Vai receber o sobrinho que foi envenenado pelo marido, que é revoltado. Mas não só eles. As 6 entidades que estão nas trevas também, na companhia de Antônio, o envenenado. Porque fazem parte da mesma teia. E ela quer socorrer a todos. Veja a visão da história da imparcialidade que fala Gubi lá atrás. Né? Não, estão todos envolvidos. Antônio está revoltado nas trevas, mas foi por culpa de quem que ele se revoltou? Do marido de Cláudio. Então, todos serão assistidos. Então, essa mulher vai receber Cláudio, o marido, revoltado, Antônio, o envenenado, e mais as 6 criaturas estão nas trevas, por sintonia a ele. Olha que coisa interessante. Muito interessante isso, né? Uma renúncia fantástica dela, né, da mãe. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar virtuosa a doce lição de sacrifício silencioso. Imagine, gente, a missão dessa mulher veneranda. Ela vai receber, vou dizer, o marido das trevas, o filho revoltado assassinado e as 6 entidades. Imagine como vai ser educar essa família. Imaginei que tarefa ardorosa dessa mãe. Né? Mas disse ela, disse mais. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Porque entenda, gente. Vamos mostrar o quadro. Antônio, o sobrinho do marido de Cláudio revoltado, ele tem sintonia com as 6 entidades. Portanto, eles vão agir, em muitas horas, em comum acordo, contra Cláudio, o marido. Vai ter muita desavença dentro de casa, vai ser pacificada, não tenho nem dúvida disso. Né? Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação, todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Não, tem que ser construída essa felicidade, se quer dizer isso. Conquistaremos, em cooperação abençoada, aquela paz que Cláudio sonhou, quando pensou em beneficiar a família, para nós, ela, a esposa e os 2 filhos, e que ele próprio nunca desfrutou, porque ele buscou a paz da família e tirou a paz dele na hora que assassinou alguém para buscar o dinheiro. Né? Pessoal, vamos construir essa paz, verdadeiramente. Não é aquela felicidade de improviso, de fachada, não, de verdade. Renovando nossos corações desse grupo todo. Desse ele. Para que eu parta, ou seja, para que eu encarne, a senhora está dizendo, para que eu encarne. Porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. E por quê? Porque se não, que adianta ela reencarnar e não conseguir reencarnar Cláudio? O projeto é todo água abaixo. O primeiro ponto para que o projeto de Deus, para o desastre desses nós, essa repacificação da família, é que o papai nasça primeiro. Por isso, tem que trabalhar, buscar resgatá-lo, tirar da influência das entidades infelizes das trevas, para poder reencarnar. Ele reencarnando assim, aí a mãezinha reencarna, e será feito todo um trabalho de reencarnar nessas entidades, junto com o Antônio. Aí diz, olha, sem esse marco inicial, ou seja, a reencarnação do pai, não posso iniciar o nosso processo redentor da família, né? Essa fase nova. Ajudemos-nos. Quem está ajudando? Vocês 2 e eu. Assim, reciprocamente. Vamos ajudar nós 3 a resgatar o papai. Vamos fazer um esforço muito grande para resgatá-lo. Porque se ele não reencarnar, todo esse projeto não pode sair. Ser levado em curso. A reencarnação dele é fundamental. Muito bem. Enquanto isso, trabalhemos pela reencarnação do papai. E, enquanto isso, procuro a mãezinha sublime transformar Antônio. Quem é Antônio? Pode dizer, o sobrinho que foi envenenado, que está junto às 6 entidades das trevas. Reajustando-lhe as fibras afetivas. Inclinem ambas o espírito paterno, a esperança e a meditação construtiva. Ou seja, que incline ele. Ou seja, lembra que nós vimos lá na reencarnação do Segismundo, como é fundamental a reencarnação, precisa ser a repactuação com os pais? Imagine qual será a dificuldade para Antônio reencarnar com Cláudio sendo pai. Lembrando essa questão, foi o caso de Segismundo, se lembra? Deve lembrar de Segismundo, né? Tem uma dificuldade imensa de repactuação da reencarnação. Isso é um trabalho hercúleo, está dizendo, né? Para criar a ambiência para a reencarnação de Antônio na qualidade de Cláudio com o pai. Imaginei. As jovens derramaram em pranto, comovedores e tal, e então acrescentou a mãezinha. Não desanime, disse ela.
O tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor, desde que bem aplicado, naturalmente, digo eu aqui, né? Todas essas coisas e parentes são frases nossas, desde que bem aplicado. Se tem um tempo, se não aplica, o tempo nos auxiliará, botando mãos à obra, põe enxada na terra, vamos trabalhar, disse ela. O porvir, o futuro, reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, mãe e pai, então renovado, porque só reencarnará renovado, passará todo um processo de renovação para reencarnar, receberemos muitos filhinhos, e vocês duas estarão entre elas, reconfortando no coração. Ou seja, a mãezinha está dizendo que ela vai reencarnar, vai receber o marido angustiado, doloroso, vai receber também Antônio, o neto, o sobrinho que foi assassinado, as 6 entidades estão com ele nas trevas, e as 2 filhas, essas 2 moças que são entidades também sublimes. Aí diz ela, estaremos juntos, disse ela. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas a lapidar. Essas turmas revoltadas, sem dúvida nenhuma. No esforço de cada dia. E dentro da alma, dentro da minha alma, 2 flores em ambos, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Ou seja, ela terá a ajuda das 2 filhas, seres celestiais, para ajudar a educar não só o marido, mas Antônio e as 6 entidades. Terá a ajuda das 2 filhas, encadeando todos juntos, para que essa empreitada seja vitoriosa, seja exitosa. Né? Veja aí a ajuda e o amor de Deus para com cada um de nós. Compensar-me-ão vocês 2 de todas as canseiras, juntas pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela recordação. Olha que informação interessante, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual. Gente, é claro que a gente não esquece tudo do que fomos no passado. E se em entidades mais sublimes, ainda mais ainda. Nós sabemos que quando dormimos, nosso espírito vai e recebe as emanações, as lembranças. Como a gente tem grandes ligações pela elevação espiritual que todos têm, pode, sem dúvida nenhuma, receber força, coragem dos guias espirituais, dos amigos espirituais, que darão forças e orientações de como proceder para a reencarnação deve ser vitoriosa. Que um dia, disse ela, nos recolherá esse mundo espiritual, feliz e triunfante, se tudo der certo. Esse é o projeto, essa é a ideia. Lembraremos de Jesus e avancemos, silenciou a emissária, e as moças, provenientes que o tempo estava acabando para aquele diálogo, para aquelas orientações, todas abraçaram-se de encontro ao coração, a mãezinha, até duas moças. A mãezinha beijou as 2 enternecidas, após saudar-nos quem? Saudar-nos quem? A Rúbio, a André Luiz e a Eloy, que era outra equipe, cordialmente, tomou a tribuna. Por quê? Não foi lá que ela se materializou? Ela vai desmaterializar lá também, no topo, em cujo topo desapareceu o nosso olhar, numa onda de neblina evanescente. Ou seja, por que neblina evanescente? Porque o ectoplasma, depois da desmaterialização, retorna a quem doou. Isso é importante entender isso. Gente? Muito bem. 2 lições que a gente tira dessa história aqui. Primeiro, que há a materialização do mundo espiritual. Isso é importante. Isso é muito importante que a gente entenda isso. E a assistência amorosa. Ninguém está sozinho em todas as tarefas do mundo espiritual. Nós temos aqueles que sustentam essas tarefas, que dão sustentável, que dão força. E toda uma equipe está por trás desse processo todo. Então, olhamos em lágrimas, ou seja, a equipe de André Luiz estava altamente emocionada com aquela coisa importante. As irmãs retornaram ao lugar delas, a música continuou e tal, comovedora e tal, e todos retornaram à prece. E agora vem outra parte importantíssima. Ponderando a incomensurável bondade do pai, André Luiz pensando, com o coração cheio de pensamentos, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito. O passado, André Luiz, que desencarnou, passou de ano umbral, estava lembrando disso tudo. E observei mais uma vez que em todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas. O que eu falava antes? Não existe improviso no mundo espiritual. Não. Tudo é meticulosamente planejado e há toda uma assistência para que seja exitosa. É muito importante entender isso. Aí quem são executados? Pelos que se angelizam, crescem nas virtudes do céu. No caso ali, aquela mãezinha que estava zelando pelo trabalho das filhas, em prol de toda a família. Lastimando intimamente as oportunidades perdidas no outro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não foram felicitados no espírito. Ele está lamentando porque, na época que ele desencarnou, não tinha essa compreensão, não aproveitou a reencarnação como deveria. Ainda não faltava a mim de salutar toda aquela emoção e tal. De novo, naquele ambiente, naquele local, na tribuna,
outro lençol de alva substância, ou seja, houve de novo uma doação de ectoplasma, e ali se materializou uma outra criatura. Alva substância, coroada de tons dourados, veja só, na senhora anterior, era de tons esverdeados, nessa era dourado, cor de ouro, né? E aí volto a dizer que lá no livro Os Mensageiros, na prece de Ismael, você tem todas as informações que diz respeito a isso. Cada espírito, dependendo da sua elevação, tem uma cor distinta da sua aura, da sua energia, né? Se fez visível no alto, uma outra materialização. Em breve instante, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. E aí é importante, de novo, a gente falar, já falou outras vezes aqui. Normalmente, os grandes resgates são feitos pelas mães. Mães. É aquela mãe que estava resgatando o marido e aquelas criaturas. De novo, a mãe aqui é a protagonista, que é o amor de mãe, é um amor sublime demais. Normalmente, são as mães que resgatam os seus entes amados. Aqui, de novo, a mãe não é diferente. Dos olhos irradiavam dessa criatura que estava lá materializada, doce magnetismo santificante, ou seja, era uma criatura de alta envergadura espiritual. Trajava um péplo, que significa uma túnica, estruturado em gaze azul radiosa, descrevendo, né? Fitavam suavemente à procura de alguém. Ela imediatamente, quando se materializou, na procura de alguém, com interesse. O instrutor, que era Gúbio, ergueu-se diante dela, conhecia certamente, e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frase de paz, como sempre, abençoando todos, né? Sem afetação, e deixou palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, a quem ela queria conversar era Gúbio. Ela é a responsável pela intercessão do trabalho que Gúbio, André Luiz e Eloy ia realizar. Aquela mãezinha era para 2 meninas, que dá orientação, sustentação, informação, etc, etc. Agora, é a missão que Gúbio, André Luiz e Eloy vão realizar, que socorra a Margarida lá na Terra Encarnada e o resgate da entidade infeliz chamada Gregório. Ela é a tutora desse processo, ela é quem intercede, ela que regimenta todas as energias sublimes para que esse projeto venha a ser vitorioso. Disse ela, irmão Gúbio, agradeço o concurso dadivoso, disse ela. Creio haver chegado efetivamente o momento, né, de aceitar a sua ajuda fraternal. Ou seja, algumas vezes, certamente, de aceitar, porque certamente o Gúbio vai ter oferecido essa ajuda, né? Em favor da libertação, que é o tema do livro. Libertação é exatamente sobre a libertação desse espírito chamado de meu infortunado Gregório, que é o filho dessa senhora. Aí disseram, olha a grandeza do amor de mãe. O amor é um sentimento inquebrantável. Espero há séculos, séculos, não é dias nem mesmo, há séculos. Vejam a força do amor. Pela renovação e penitência dele, de Gregório, do filho dela, impressionado pelos imensos recursos, ele impressionado, Gregório, recursos do poder no passado distante, quando encarnado, cometeu hediondos crimes da inteligência. E é interessante a gente entender, o fato de ter inteligência, ter capacidade de intelecção, não significa avanço, não, evolução, não. Você pode ter criaturas com conhecimento material extraordinário, sem moralidade, sem nenhuma moralidade. Analfabeto espiritualmente era o caso desse irmão chamado Gregório, certo? Parou, disse ela, por alguns momentos, consolada pela reminiscência, a senhora. Aí disse ela de novo, irmão Gúbio, perdoe-me o pranto, a emoção, não significa mágoa, e muito menos esmorecimento, não é isso. Na pauta do julgamento humano, comum, meu filho espiritual seja talvez classificado como um monstro pelas atrocidades que cometeu, disse ela. Mas para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Para a mãe, os filhos são sempre muito especial. São os anjos, está dizendo aqui. Para mim, ele é a joia, uma joia extraordinária. Mas olha do mundo vai ser um monstro. Penso nele, qual se houvera perdido, a pérola mais linda no mar de lama, disse ela, e tremo de alegria ao considerar que eu vou reencontrar. Mais de 3 séculos depois, se não me engano, 360 anos passou ela tentando resgatar esse filho. Não é fácil. É muita persistência, é muito amor, né? Esse tremo de emoção, só de alegria, só pensando nisso. Não é paixão, não, muito pelo contrário, é amor, disse ela. É o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Ou seja, ninguém encarna por acaso. Todos nós temos umas razões, as conexões, né? Estamos presos, ela e Gregório, diante de Deus, pelo magnetismo divino, essa amálgama sublime, né? Tanto quanto as estrelas dos céus se mantam umas às outras, disse ela, Litera Universal. Não encontrarei o céu, disse ela. Não serei feliz, disse ela, sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Como é que eu posso ser feliz
se meu filho infeliz mergulhado nas trevas de sofrimento e angústia. Não é possível. Só precisa ser feliz quando todos estão. Não tem como a gente ser feliz ignorando aqueles que amamos na situação de angústia e dor. Alimentamos-nos, eu e Gregório disseram, na criação, como os raios de vida. Lembra que eu falei só dos raios? Todos nós emitimos raios. Somos médios, emitimos. Nossa mente emite raios. Se elevado, luminoso. Se feliz, raios de sombra, de angústia, etc. Percebe? Alimentamos com a criação de raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Somos médios, afinal de contas, né? Como surpreender a perfeita ventura, disse ela, a felicidade, se recebo de meu filho amado tão somente raios de forças em desvario? Ele não pode emitir raios para a mãe de luminosidade, porque ele não tem essa luminosidade. Só tem sombras, só tem angústia, né? O nosso orientador contemplou e disse, nobre Matilde, era o nome da mãezinha de Gúbio. Estamos prontos, disse ela. Disse ele. Dita a ordem, disse ele, por mais que fizéssemos por tua alegria, disse ele, nosso esforço seria pobre e pequenino, disse Gúbio, diante dos sacrifícios que te empenhas por todos nós. Está claro aí que Gúbio já foi beneficiado por ela. Há uma questão de gratidão, de reciprocidade. Tudo que eu fizer pela senhora será pouco, diante do que lhe devo, de tanto que a senhora fez por mim. Olha que coisa bacana. Esse processo da intercessão, gente. Membro da família universal. E Matilde já tem ligações com o Gúbio de muito. Ajudou ele em várias situações e vai explicar como, né? Porque esse é o proceder da família universal. São os seus filhos de Deus, os que mais têm, ajuda os que menos têm. E certamente a ligação entre eles vem de muito tempo. Vamos ver mais na frente que sim. Então, tudo que eu fizer pela senhora é pouco, diante do que a senhora fez por nós, né? Então, ela continua, dizendo o seguinte, descerei dentro em breves anos, reencarnará, significa isso. Para o torvelinho das lutas carnais, disse essa senhora sublimada, essa grande dama, a fim de esperar Gregório, ou seja, de novo a reencarnação e o sacrifício e a renúncia de um espírito grandioso, buscando o resgate de um filho. Esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Claro, por que resgate difícil e doloroso? Quem cometeu tantos crimes, tantos erros, tantas angústias, não pode ter uma felicidade, ter uma reencarnação risonha. Não é possível, né? Sabe que será difícil. Educá-lo-ei na qualidade de mãe, sob os princípios superiores que rege a vida. Se darei tudo de melhor, visando ao restabelecimento, a transformação, a educação espiritual dele. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá nova prova perigosa, olha que informação interessante, e aflitiva da riqueza material. Ou vocês acham que é difícil ser rico? É fácil ser rico? A prova de riqueza, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil do que a pobreza. Porque as criaturas que não têm a preparação para ter dinheiro e poder, diz um dito popular que quer conhecer quem é quem, dê dinheiro e poder, né? É exatamente isso. Como ele é uma criatura altamente infeliz, cometeu graves erros, graves defeitos, será muito tentado com a aprovação do dinheiro, né? É de nosso plano, olha que interessante, que informação interessante, é de nosso plano de quem? Do plano espiritual, das criaturas que tutelam a família, os amigos, ela e etc., que ele acolha. Quem entende, gente? É importante entender isso. Já viu na doutrina espírita isso? Nem sempre a criatura tem condições de escolher a prova na reencarnação. Já viu isso lá nos Mensageiros. Esse mapa reencarnatório, alguns espíritos têm a grandeza de escolher o corpo, a forma e tal. Mas tem uns que não. No caso de Gregório, ele não pode escolher. Porque ele não tem discernimento para, nem grandeza, nem autoridade para. Ele será. Portanto, a prova dele será escolhida pelo seu instrutor, no caso da mãezinha. É de nosso plano, disse ela, que ele escolha, que ele acolha, no curso do tempo, um labor gradativo, um trabalho gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e obedecem. O que ela quer dizer com isso? Ele se endividou com muita gente. Muita gente obedece na região das sombras. Ele tem um compromisso direto com isso, ele tem responsabilidade do que diz respeito a isso. Aqueles que cometeram têm responsabilidade, mas ele, na qualidade de chefe, muito mais. Essas criaturas cometeram crimes terríveis sob a orientação dele, então a responsabilidade dele é muito grande. Então ele tem a obrigação de reparar, de acolher essas criaturas. Olha que prova difícil, né? Que se obedece, a fim de encaminhar. Então, olha, nós temos a obrigação, olha o que coisa interessante, nosso plano, um labor extensivo de servidores viciados, que hoje seguem ou acolhem, a fim de encaminhá-los. Não é só Gregório. Essa turma toda que ele desencaminhou vai ser recepcionada pelo grupo dessa senhora, de Matilde, visando encaminhá-los, de resgatá-los.
É aquela história de que é visto todo de uma forma geral, e não só uma criatura. Não visa só resgatar alguém. Todos estão ao seu redor, serão tratados, porque são todos filhos de Deus, e Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Olha que informação bacana, né? E é uma dívida dele, de Gregório, para com essas criaturas. Tanto os possivelmente encarnados, que estarão ao redor dele, de uma forma muito ligados, né? Quanto os desencarnados. Também farão um trabalho de assistência às criaturas que são devedores dele, né? Eles, Gregório é devedor deles, através do carreiro santificante, pela santificação pela disciplina benéfica em constituir sua obra. Padecerá, olha, ele está escrevendo aqui, como será a reencarnação dele. Ele padecerá calúnias e vilipêndios. Ele sofrerá todo tipo de coisa. Muitas vezes será humilhado, vai ter dinheiro, mas ser humilhado em face dos homens. Que homens? Essas criaturas mesmo que ele prejudicou, né? Triunfará nos bens efêmeros, materiais, nos títulos de honraria mentirosas. Mentirosas porque são superficiais, ninguém leva esse tipo de honraria, né? Ele triunfará nos negócios, etc, etc. Mas é só, fica tudo aqui. O que ele vai levar quando desencarnar serão só aqueles bens que falava Jesus, que a traça não come, ferrugem não corrói. Os bens materiais ficarão aqui, mas farão parte da prova difícil dele, que para vencer será muito difícil, então nós temos nosso calcanhar de Aquiles. E é importante, André Luiz já mostrou isso. Naquelas questões que nós falhamos no passado, nós temos vulnerabilidade, chamada de calcanhar de Aquiles. E as entidades que não nos amam buscam exatamente nos atentar naquela área, para a gente cair nas provações e não ter êxito. Por exemplo, se alguém roubou no passado recursos, etc., vai ser tentado pelas entidades felizes que não temos sucesso, para de novo cometer mesmos erros. Ser tentado, faça, cria as facilidades, mostra as facilidades, você cai nas mesmas tentações. Se for no caminho certo, do mesmo jeito, por aí vai. Então, isso aí que está dizendo, será muito difícil a reencarnação dele, porque será tentado, terá dinheiro, terá um monte de gente que não o ama pelas razões naturais, que vão tentar criar dificuldades, certo? Sem dúvida nenhuma, e será tentado sobre todas as questões, né, para evitar que ele tenha sucesso. Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie, que eu falei com a aqui, tentações de toda espécie, né? Na área a fragilidade moral dele, né? Que eles serão desfechadas por quem? Pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a quem atualmente se filia. Ou seja, essa colônia que tem nele um chefe, uma liderança importante, vai se sentir traída quando ele abandonar e for resgatado pela luz. E vai fazer tudo para que ele falhe e volte de novo para lá. Tudo. Vai cobrar a dívida grande. Então, essa colônia faz tudo para que a encarnação dele não tenha êxito. Para que ele volte a ter o domínio sobre ele de novo. Olha que coisa impressionante. Né? E conhecerá ele na encarnação, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, não ser amigo nenhum. Porque essas criaturas que estão ligadas à materialidade só têm preocupação no dinheiro. São falsos amigos, são amigos de verdade, né? Os amigos que vão abandonar ele. O abandono, a miséria, vai perder tudo que tem no final da vida, vai perder todos os bens materiais, a miséria, a enfermidade, ficar doente, a velhice e a solidão. Então, ele vai ficar abandonado, na miséria, sem recursos, doente e na solidão. Imagine que a expiação vai ser dura demais. Uma prova desse tamanho só pode ser uma expiação grave, e ele cometeu gravíssimos erros, né? Apegar-se-á, olha, está contando todo o mapa reencarnatório dele aqui, dona Matilde, né? Apegar-se-á profundamente ao meu carinho de mãe, vai ser o sustentar. A viga mestre dele vai ser a mãezinha, porque o resto todo mundo vai abandonar ele. Irmãos, amigos, companheiros, tudo. Companheiro, colega, tudo. Ele se apegará demais ao meu carinho, na infância, quando criança, na mocidade e na madureza, quando já adulto, que vai sofrer tanto, vai se apegar a mim. Entretanto, na colheita das provações duras, nas expiações, tê-lo-ei precedido da viagem. Ela vai morrer antes dele, que é natural, mais velho, né? Na mocidade, na viagem, ao túmulo. Eu vou desencarnar antes dele, mas olha que informação bacana. Ele vai ficar angustiado, pobre, sozinho, etc., na miséria, e sem o apoio da mãe, que é o esteio dele, né? Nessa época, quando ela vai desencarnar, porém, que precinto de tão longe, ela já tem a visão, a presciência de como será no futuro, ela sabe, uma brincadeira dele. Meu coração materno, disse ela, embora na esfera espiritual, encorajá-lo-á, o coração dela, passo a passo, na direção do esperado triunfo. Ou seja,
Ela está dizendo, eu intercederei por ele o tempo todo, mesmo aqui do espaço, como faço isso hoje lá nas trevas. Quando nós faremos isso de todo jeito. Olha que interessante, gente. Nas amarguras e desilusões dele encarnado, que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Por quê? Tem a velha máxima que a dor ensina a gemer. É isso. Ele vai sofrer muito nas amarguras. E ele, vencendo as amarguras, vai se transformar. Vai ser importante o resgate dele, né? Minha voz, olha que informação importante. Minha voz de amor eterno será para ele registrada com mais precisão. O que significa isso? Eu terei condições de ajudá-lo muito. Como? Se ele já tiver um pouco mais, entre aspas, amaciado, se ele tiver pelo sofrimento, se angustiado, vai se melhorar um pouco. E por isso está lembrado da história, volto a dizer sempre que é importante, da história do cérebro de 3 andares, cérebro triúnico, que a André falou lá atrás. Bom, no porão está lá a reminiscência do mal que ele causou. O primeiro andar é a reencarnação, aquele amaciado das dores e das angústias vai estar mais perceptível. E a mãezinha vai estar no 2º andar, lá em cima, pelas emanações de amor, mandando emanações, intuições, resgatando ele vai receber com mais precisão essas informações dela. É isso que ele quer dizer. Até lá, porém, Gúbio compete, isso começando com Gúbio, orientando Gúbio, né? Gúbio, e ao mesmo tempo André Luiz e ela estão ouvindo essa história toda. Compete-nos trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei, disse ela, olha a informação. Eu moverei, disse ela, todas as cordas da intercessão sublime. Ou seja, não só terá a mim, disse ela, não. Eu terei intercessão, eu pedirei aos meus tutores, aos meus amigos espirituais, ajuda, disse ela. Mobilizarei meus amigos, uma corrente, intercederei com o crédito que eu tenho, com a exceção que eu tenho, mobilizarei tudo que for ao meu alcance para ajudá-lo, disse ela. Gastarei todo o nosso crédito que tenho para ajudá-lo, né? Meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a libertação, que é o nome do livro dele, com o teu abnegado concurso. De quem? Na zona abismal, na zona das trevas. De quem? De Gúbio e sua equipe. Olha. Iniciaremos a libertação com o teu abnegado concurso na zona abismal, que é nas trevas, onde ele está, a localização onde realizará esse resgate, essa libertação. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, Rúbio, aduziu flexão. Atenderá Margarida. Olha que informação bacana. Ou seja, a missão dele não é só libertar Gregório, não. Ele também atenderá Margarida, que é a filhinha dele, Gregório, em outras encarnações, que está sofrendo uma obsessão grave lá na Terra, que terá também a ajuda dela. Já teve e continuará a ter ajuda de Matilde para libertar a Margarida do processo obsessivo. Ó. Atenderá a Margarida, que foi filha amantíssima, e que Gregório ainda se encontra imantado a ela, por teres escuros do passado, e colaborarás com o seu devotamento paterno, com o meu devotamento materno, para que a alma dele se converta e sublevado e revoltado em humildade e frieza de calor. O que quer dizer? Olha, você vai, além de tentar de resgatar Gregório, você vai tratar de Margarida, de assisti-la, que passa um processo de obsessões feroz. E quem é que obsidia ela? Gregório. O próprio filho de Matilde está nas trevas, é quem é responsável direto pelo processo obsessivo, que sofre Margarida, que está prestes a morrer do processo obsessivo. Só que a gente vai ver mais na frente, que é a obsessão indireta. Ele tem uma teia de criaturas infelizes que, sob o mando dele, estão fazendo um processo de obsessão. Veja que interessante. E você continuar me ajuda, não só para resgatar meu filho, Gregório, mas também para o trabalho de assistência, para libertar a sua filha do jugo da obsessão, que é do meu filho também. Olha que interessante. Você terá, assim, meu devotamento materno, continuarei ajudando nesse sentido, né? E vamos gradativamente trabalhar para que ele se renove, tire a revolta do coração dele, dando humildade, e troca a revolta pela humildade e a frieza pelo calor. Né? Encontrando, você vai na região das trevas. E quando encontrar Gregório, disse ela, veste a capa do servo prestimoso, com amor, e usa o meu nome. Olha que coisa interessante. Usa o meu nome. Usa o meu nome. Que ele vai, na hora ele vai identificar com uma certa indiferença, vamos ver isso mais na frente. É a estratégia. Use meu nome, que ele vai registrar isso. Você chegando lá encontrando com ele, use o meu nome. É a estratégia. O caminho é esse. Para esse começo de transformação dele, usar meu nome vai ser muito importante. Para começar a eternizar o seu coração, eternizar seu espírito. Interessante, né? É a estratégia.
Sob o gelo, que cristaliza os seus sentimentos, gelado, sem sentimentos, sob o gelo, disse ela, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Tem lá uma pequena fragmento, pequena centelha de amor está lá. Precisamos dar luminescência a essa centelha do amor, trabalhando essa centelha, para gradativamente vai ganhando luminescência, para um dia se libertar da sombra. Essa é a ideia. Dispõe, disse ela agora, da permissão de fazer-me sentir. Olha que gente, que informação interessante. Dispõe agora da permissão de quem, gente? Do mundo espiritual mais elevado. Os tutores dela. Dispõe para fazer-me sentir a ele. Como assim? Ela mandava as energias para ele, mas é tão grande a revolta, que ele não registrava. E ela não queria aparecer, podia até criar mais uma dificuldade, mas agora ele está no momento, nós vamos mostrar mais na frente, de começar a transformar-se devagarinho, e ela já tem a permissão de fazer sentir por ele, de estar mais presente no pensamento dele, ela, porque o processo de mudança está em curso, disse ela. E acredito que a face de tua amorosa tarefa, ela está falando ao Google, a sua amorosa tarefa, de devagarinho e trabalhando no coração dele, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Gradativamente. É um trabalho difícil, complexo, e não é fácil. Sei quanto te custa, ela falando com o Google, sei quanto custa o seu sacrifício, a sua renúncia, né? A impulsão do domínio da dor, porque só aquele que sabe amar. O que significa domínio da dor, gente? A gente vai ver mais na frente. Que alguém que vai cumprir uma tarefa dessa no mundo das trevas, para ser visto por eles, tem que se materializar do mesmo jeito. Ele não tem que se materializar para ser visto por Gregório e os outros, porque a diferença vibratória deles são muito grande. Se ele não materializar, não vai ser visto por Gregório e pelos outros. Então, vai ser uma dureza muito grande se materializar num ambiente infeliz como esse. Você sofre todas as ingerências num ambiente como esse. A angústia, a dor, a mudar seu perispírito, isso é um processo complexo, né? Mas olha, sei quanto custa a renúncia, a incursão no mundo de dor. Porque só aquele que sabe amar. Estão lembrados de Cipriana, gente? Lá atrás, do divino amor fraternal. Olha o que ela diz aqui, ela não repete. Só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Ou seja, aqueles que conseguiram o amor fraternal conseguem tocar a alma humana. Estão lembrados lá do livro anterior? Que o dirigente chegou lá e disse, olha, daqui eu não posso passar, eu só posso tratar da situação superficial, mas tocar a alma só o espírito mais elevado, e chamou Cipriana, que tem esse amor divino, fraternal, exatamente que o é portador desse. Olha, diz aqui, ó, somente os portadores só consegue triunfo quem consegue, aquele que sabe amar, suportar consegue triunfo das consciências degradadas do mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós. Você não vai estar sozinho, muito pelo contrário, a ajuda estará sempre, eu estarei lá, os meus amigos espirituais estarão lá, né? Dentro de justas condicionais. Estará tranquilo que não faltará assistência nenhuma. O Senhor nos enriquece, disse ela, nos dá, nos enriquece, somos meros ufrutuários do bem de Deus, para que enriqueçamos os outros, distribuamos os bens que Deus nos dá. Dá-nos alguma coisa para que ensaiamos a distribuição. Não é isso? Nós recebemos as bênçãos, o amor, etc., os bens materiais, para que possamos ser útil ao próximo. Ninguém é dono de nada, nós somos meros usufrutuários, quer dizer isso, de benefício que lhes pertencem a Deus. Né? Ajuda-nos, Deus, a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Nós somos os portadores das bênçãos de Deus. Somos herdeiros de Deus e utilizamos gradativamente o tesouro de Deus para distribuir com os que menos têm. É isso que ele quer dizer. Né? Mas recolhe quem mais semeia. O que significa isso, gente? Quem mais dá, quem mais ama, quem mais assiste, quem mais recebe. Porque o bem, antes de chegar a alguém, através de você, passa por você. Você é o maior beneficiário do bem que você faz. Então, diz, olha, quem mais recolhe, quem mais se beneficia, é quem mais semeia, quem mais planta. É fato isso. Né? Diante daqueles olhos divinos de São Luís, agora velados de lágrimas, disse ele, Gúbio valeu-se do intervalo e disse, abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer as tuas palavras, para merecer uma missão desse tamanho, disse ele, para merecer esse carinho, essa assistência, quer dizer isso. Onde existe a alegria, disse ele, o sofrimento não se detém. Socorreste-me
olha a gratidão dele. Socorreste-me, a senhora Matilde, com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante a necessidade de Margarida. Ou seja, todo o trabalho que vem sendo feito junto a Margarida teve a ajuda de Matilde. Matilde, mãe de Gregório, e ela obsidiada, Margarida, por Gregório e sua equipe de sua falange. Olha aí. Mas ela não só ajuda o filho, mas ajuda também Matilde, porque ela é uma emissária divina e tem a compreensão que todos os filhos de Deus merecem assistir do mesmo jeito. Não é porque o filho cometeu um erro que ela deixa de assistir aquele que está sofrendo, né? Disse ele. Quando um coração paternal, disse Guto está falando, coração paternal, que ele foi o pai de Margarida, é sempre venturoso, né? E em si humilhando pelos filhos que amam. Ou seja, o pai e a mãe está sempre disposto a colocar os recursos que se dispõem a serviço dos filhos que amam. Sou simplesmente o teu devedor, disse ele a ela, né? E se Gregório me flagelasse no ciclo que ilumina, lá nas trevas, semelhante à aflição que eu passarei nessa flagelação, se converteria igual júbilo e alegria dentro de mim, porque faria em homenagem a ti, quer dizer, em gratidão ao bem que você me fez. De qualquer modo, disse ele, de qualquer modo, ele me recordará, ele, que é Gregório, me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. Ou seja, quando eu vi Gregório, na sua angústia, na sua dor, na sua velocidade, eu lembrarei de você. Lembrei da senhora e me sentirei muito amparado para descer para servir. As dores que me acarretasse, Gregório, seriam abençoados espinhos nas rosas que me oferecesse. A senhora está me oferecendo uma rosa, que é um espinho. Essa dor que me oferecesse seria apenas esse espinho, que estaria muito acima da beleza e do perfume da rosa que me oferecesse. Olha como era lindo, né? Até poeta. Em teu nome, disse ele, salvarei minha filha. Ou seja, ele vai fazer um trabalho de resgate da filha obsidiada lá na terra, Margarida. Em teu nome, ele vai utilizar-se da ajuda sublime de Matilde para isso, cuja experiência atual, no corpo denso, ela está viva, é importante que ela permaneça viva, é importante para cumprir a programação da reencarnação dela, e ela está prestes a morrer. Só, em teu nome salvarei minha filha da morte, agora, cuja experiência atual, no corpo, nos é sumamente importante as reencarnações por vindouras. Se ela cumprir tudo que está previsto de resgate, é o resgate que ela está passando. Houve graves problemas entre ela e Gregório no passado. Mas se ela resgatar essa reencarnação difícil, será importante na reencarnação vindoura, terá cumprido uma etapa importante, disse ele. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste. Lutarei encorajado e feliz, disse Cooper, mostrando intenso júbilo, de grande esperança, agradeceu as palavras e concluiu. O tempo, está longo. Ao terminar, aí disse ela, ao terminar a fase essencial, essa fase de entendimento do coração de Gregório, a tua missão, serei notificada, disse Matilde, pelo nosso mensageiro, ou seja, há toda uma inter-relação, ela está o tempo todo assistindo, tem uma equipe imensa trabalhando ao lado de Gúbio, né? Irei ao teu encontro, nos campos de saída. Gente, essa informação é muito importante. Que campo de saída é esse, gente? Então, quem sabe, disse ela, é provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, há séculos, na verdade, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até o ponto em que se afigura mais manifestação, até que alguma sorte, a manifestação da luz será possível, será possibilitada entre as trevas. Ele está dizendo o seguinte, até os campos de saída são as faixas vibratórias entre as regiões. Então, a faixa vibratória das regiões trevais haverá mais luminosidade, haverá uma faixa, todos sabem que esses campos são uma faixa vibratória, né? Uma faixa vibratória que quem não tem condições não passa, só quem tem luz. E nesse lugar, nessa fronteira, haverá muito mais possibilidade de materialização dela. Ela vai precisar se materializar para o filho ver. Isso lá nas regiões trevais, nas regiões abismais, é muito difícil acontecer. Está dizendo que nessa região fronteiriça, onde ele vai se encontrar, onde Gúbio vai atrair ele até esse local, será mais fácil haverá a manifestação da luz se materializar diante das trevas. Haverá uma possibilidade de êxito, porque ele não vai conseguir vê-la. É isso que ela está dizendo em outras palavras. Né? Então, a materialização dela, essa fronteira. Estão lembrados de Padre Domênico? Você não vai lembrar lá. E Padre Domênico também, lá no livro Obreiros, que ele também foi resgatado das regiões trevais, foi trazido da região de fronteira para ser tratado do Zenóbia. É a mesma ideia. Muito bem, só para relembrar. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando
a doce expectativa e tal. E disse ela, a hora é chegada. O Senhor está conosco, disse ela. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Todo o plantio foi feito. Agora é tempo de colher. É hora de buscar esse resgate. Gregório e eu semearemos de novo. Nasceremos de novo na terra. Seremos mãe e filho, outra vez, disse ela. Detendo-me particularmente sobre o tutor de Sandra Luiz. Falou estática, ela. Possam minhas lágrimas, disse ela, de alegria, orvalhar o espírito laborioso. Seu espírito. Orvalhar seu espírito, as minhas lágrimas, lhe fortalecer, disse ela para o público. Né? Seguir-te-ei, você não vai estar sozinho, não, eu estarei contigo. Não sou vista, porque, na verdade, eu não poderia materializar lá. Eu não, mas eu estou seguindo você, disse ela. Seguir-te-ei a ação e aproximei no instante oportuno. Quando? Quando Gregório atrair ele lá para a região fronteiriça. Creio na vitória, disse ela, do amor. Logo resplandeça o minuto do reencontro. Ela está ansiosa que isso aconteça. No dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos. Olha aí, gente. Não será apenas resgatado o Gregório lá na região de fronteira, não. Aquelas criaturas que o seguem também serão resgatadas. Olha que interessante. Serão resgatados. Se o companheiro que vai se afinar com ele, serão trazidos. Trazidos para onde, gente? Já vimos esse resgate que aconteceu. Então, lembrado lá de Domênico, foi levado para uma região ou outra, para os hospitais espirituais, nas regiões mais harmoniosas, condições de ser tratados. Ele será Gregório. E todos que estarão com ele, entidades infelizes, serão trazidos para serem tratados, preparados para a reencarnação. Olha que interessante. Nesse dia abençoado, disse ela, sim, por nós, são trazidos por nós, dela, para a equipe dela, as 5 regeneradores, os postos de saúde, os hospitais, etc. E desses postos, essas esferas de reajustamento, para reorganizar elementos ante o futuro promissor. Ou seja, a reencarnação, todos, sonhando em companhia dele as realizações que nos compete alcançar. Ela e ele resgatado desse processo de preparação para a reencarnação, sonhando nessas venturas que irão alcançar. Gubi pronunciou algumas palavras de agradecimento, etc., etc. A frase de compromisso fraterno, dizendo que trabalharíamos toda a equipe sem descanso, desvelariam para cumprir as ordens estabelecidas. Aí é que eu estou explicando aqui, tem a ordem do rodapé. Os campos de saída são esses que farem as fronteiras. Interessante. Isso então, André Luiz, isso no final do tempo já estourou. Feliz demais por todo aquele processo. André Luiz, como sempre, muito curioso, se despediu de duas moças da outra equipe e dirigiu a Gúbio algumas perguntas que queria fazer. E Gúbio disse, olha, não pergunte agora, fique tranquilo, você vai ter oportunidade. Quando trabalho, quando nós formos a campo, você vai ter essas condições de esclarecer essa tarefa na prática, na questão viva. Meus amigos queridos, veja quantas informações ricas e importantes. Um capítulo, aliás, toda essa obra é fantástica. Queria saber de vocês, meus amigos queridos, se tem alguma pergunta. Se eu tiver, farei o possível para responder. Se não, quero agradecer demais a companhia amiga, querida do coração. Desejar uma semana de muita luz e paz e até quarta, se Deus nos permitir. Muita paz.